A Igreja Evangélica Congregação de Cristo traz para você uma mensagem nova, uma mensagem da vida, uma mensagem que vai transformar a sua vida. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para receber todas as novidades em primeira mão. Não se esqueça de colocar o seu like e ajude-nos a compartilhar para o crescimento do canal. E para entendermos o quanto é emergencial esse tema, nós temos que compreender com quem nós estamos lutando neste mundo. A palavra do Senhor em Efésios 6:12. A palavra ela diz que nós não lutamos contra a carne nem contra o sangue. Nós lutamos contra as potestades, contra os principados. Nós lutamos contra as hostes da maldade. Ou seja, nós estamos lutando com uma quadrilha de Satanás. Nós estamos lutando com uma facção do diabo. Nós estamos lutando contra uma estrutura muito bem organizada em hierarquia. E essa facção, essa quadrilha, ela está com estratégias bem desenhadas para atacar as mulheres. E essas estratégias estão tão bem desenhadas para cada continente, para cada país, para cada província, para cada cidade, para cada bairro. E é preciso que nós possamos sair em defesa das mulheres. E não tem outra forma senão a instrução por meio da palavra do Senhor. Não temos nenhuma outra estratégia senão a palavra do Senhor. É por isso que nós hoje nos demos esse tempo de falarmos sobre a mulher. Para que as mulheres estejam firmes. Firmes ao ponto de resistir ao diabo. Firmes o suficiente para resistir ao diabo até ele fugir delas. E que nessas mulheres que irão ouvir essa palavra se resgate a mulher que Deus criou. Que se resgate a mulher idônea. Que se resgate a mulher chodozinha de Deus. Que se resgate a mulher que é idônea e ajudadora. E tudo para a glória de Deus. Amém? E quando nós vemos a história, a quadrilha de Satanás, quando tentou o homem ao ponto de levar ao pecado, não foi diretamente ao homem. Ele foi a mulher. E não foi algo ao acaso. Não foi porque a mulher estava mais perto dele. Não foi porque cruzou no mesmo caminho que ele. E então ele bolou esse plano. Foi algo muito bem desenhado atacar a mulher. Amém. E nós hoje vamos ver aqui como é que o diabo tem agido e novamente tentado enganar a mulher. No início ele enganou a mulher. Estrategicamente ele foi até a mulher porque ele sabia que ela seria ouvida diante do homem. Se ele tivesse ido diretamente ao homem e fazer a proposta de comer do fruto da árvore da vida, ele viu que não prosperaria.
ele não prosperaria. Porque ele não tinha poder sobre o homem. Ele sabia que o homem foi dito que ele deve dominar sobre todas as coisas. E o homem não aceitaria ouvir a palavra de uma serpente, aquela ao qual o homem deve dominar. E com isso, estrategicamente, foi até a mulher. Aliciou a mulher, porque sabia que na voz da mulher ele seria escutado. Porque Deus disse que a mulher que ele criou para Adão seria uma ajuda para ele. E não tem como ele ser ajudado sem escutar. E com isso ele enganou a Eva. E o homem veio ao pecado. E as consequências foram vistas e são notórias e todos nós sabemos. Amém? E hoje novamente o diabo tem aliciado a mulher. Tem tentado a mulher para enganá-la pela segunda vez. Para enganá-la pela segunda vez. É por isso há necessidade de nós conhecermos a palavra do Senhor para Ele não nos enganar novamente. Mas eu sinto ainda informar que Ele tem conseguido com a sua estratégia lá fora. É por isso que nós vemos tantas mulheres que não são idôneas. Tantas mulheres que são levianas. Tantas mulheres que são nécias. Tantas mulheres que são rixosas. Essas mulheres foram enganadas pela segunda vez. Não bastou a primeira vez, pela segunda vez foram enganadas. E hoje nós veremos por que a mulher foi criada. Porque até isso o diabo tem tentado tirar das mulheres. Algumas mulheres já não sabem por que elas foram criadas. Algumas mulheres já não sabem por qual motivo estão neste mundo. E nós hoje vamos ver isso. E vamos recorrer ao que nós aprendemos na primeira edição sobre a mulher. Nós vimos que na primeira edição, como é que o homem foi criado? Para criar o homem, nós aprendemos que usou-se uma matéria-prima. E essa matéria-prima foi o pó da terra. Mas para criar a mulher, para criar-se a caçula do Senhor, para criar-se a chudozinha de Deus, Deus fez a partir de uma matéria-prima melhorada. Amém? Deus criou a chudozinha do Senhor a partir de uma matéria-prima nova. De uma matéria-prima mais sólida. Deus criou a mulher de uma matéria-prima nova. E daquela cá, no verso que nós lemos, 1 de Coríntios 1. Voltaremos para o verso que nós lemos, 1 de Coríntios 11. No seu verso 8. Verso 8. Diz assim a palavra: porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Amém? Apóstolo Paulo, ele volta aqui a lembrar sobre a criação. Apóstolo Paulo e ele diz que, propositadamente, ele diz que o homem não foi criado
não provém da mulher. De forma propositada, ele diz que o homem não provém da mulher. Mas a mulher, esta provém do homem. Isso aí é na telapinda. Por que ele repete essas palavras? Para fazer lembrar todas as mulheres de onde elas vêm. De onde elas vêm. Sabendo de onde elas vêm, vão compreender por que elas estão aqui neste mundo. Por que elas foram criadas. Qual é o propósito delas neste mundo? Amém. E ainda segue, a palavra diz: porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. E nós já vemos aqui claramente por qual motivo a mulher está neste mundo. Por qual motivo a mulher veio a existir. A mulher veio a este mundo por causa do homem. Por causa do homem. Primeiro o homem, e depois do homem a mulher. E esta mulher veio a ser criada por causa de uma necessidade que Deus viu no homem. Deus fez o homem e o colocou na terra para dominar sobre todas as coisas. Ele deu ao homem habilidades para poder dominar sobre todas as coisas. Mas aí ele percebeu que para ele poder dominar sobre todas as coisas com eficácia, haviam qualidades que estavam escassas nele. Haviam competências que nele não foram incluídas. E por isso havia a necessidade de ter uma ajudadora. É por isso que veio a existir a mulher. Quando nós lembramos do que nós vimos na primeira edição, nós vimos que a ajudadora idônea, ela é aquela que vai auxiliar ao homem, tendo ela algumas habilidades, tendo ela algumas competências. Mas nós também temos que lembrar que essas competências não são iguais às do homem. É por isso que a mulher veio a existir. Porque Deus queria criar uma equipe. Uma equipe não pode ser formada por membros com as mesmas qualidades. Deus queria criar uma equipe. Por isso havia necessidade de qualidades diferenciadas. Aqueles que assistem futebol ou jogam futebol sabem que tem a pessoa que fica, o goleiro, os brasileiros chamam de goleiro, o guarda-redes. Tem aqueles que jogam no meio campo. Tem aqueles que jogam no ataque. Todos têm as suas habilidades. Todos têm as suas competências. O objetivo é um e único: ganhar. E Deus fez a Eva para completar a equipe. Tudo isso para servir a Deus. Então a mulher não é só uma mera acompanhante.
a mulher é uma auxiliadora idônea, com competências que completarão as habilidades do homem, de tal modo que, sendo o homem e a mulher juntos, o propósito de Deus prospera. O propósito de Deus acontece. O propósito de Deus não desfalece. Porque estão unidas todas as competências necessárias para que o reino do Senhor vá avante. Por meio do homem e por meio da mulher. Amém? E nós vamos ver um pouquinho sobre a mulher. A mulher que é solteira e a mulher que é casada. Nós veremos o que a palavra do Senhor nos mostra sobre a diferença entre a mulher casada e a mulher solteira. Como é que o tempo da mulher que é solteira e como é que é o tempo da mulher que é casada devem ser geridos? Como é que deve ser gerido esse tempo? Amém? Nós vamos ver no livro de 1 de Coríntios 7. No verso 34. 1 de Coríntios 7, verso 34. E diz assim a palavra do Senhor: há diferença entre a mulher casada e a solteira. A solteira cuida das coisas do Senhor. Para ser santa, tanto no corpo quanto no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, como há de agradar ao marido. Amém? Eu creio que só pelo que nós lemos já conseguimos ver a diferença entre o tempo da mulher casada e como é gerido o tempo da mulher que é solteira. Amém? E a palavra do Senhor em Eclesiastes 3, nós aprendemos muito bem sobre o tempo. E a palavra do Senhor, ela diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Há tempo para viver como solteira e há tempo para viver como casada. Como é que tens vivido o seu tempo de solteira? Como é que tens vivido o seu tempo de casada? Será que não está a misturar todos os tempos num só? Será que não está a gerir coisas de casada no tempo de solteira? Será que não está a gerir coisas de solteira estando casada? Como é que tem gerido o seu tempo? Amém? E a palavra aqui vai nos dizer como é que devemos gerir. Apóstolo Paulo diz que primeiramente ele difere as mulheres casadas e solteiras. Eu não vou entrar em detalhes, mas vou reduzir assim. A mulher solteira é aquela que não tem cônjuge.
A mulher solteira é aquela que ainda está sob o cuidado dos seus encarregados. E a mulher casada é aquela que já vive com seu cônjuge. É aquela que já não está mais sob os cuidados dos seus encarregados. Já deixou os cuidados dos seus encarregados e está sob os cuidados do seu cônjuge. Amém? Apóstolo Paulo, ele mostra essa diferença. E ele fala do tempo da mulher solteira, como é gerido. E ele diz que a solteira cuida das coisas do Senhor. A mulher solteira deve se dar mais tempo para cuidar das coisas do Senhor. Porque enquanto cuida das coisas do Senhor, o seu caráter estará sendo moldado. A sua personalidade estará sendo moldada. A sua identidade estará sendo formada. Por isso a mulher solteira cuida das coisas do Senhor. Por isso a mulher solteira cuida das coisas do Senhor. É esse o tempo em que a mulher solteira deve se dedicar com toda a energia para as coisas do Senhor. Porque esse tempo em algum momento vai ser escasso. Esse tempo já vai ser partilhado em algum momento da sua vida com outros afazeres. Por isso, enquanto for solteira, deve se dedicar às coisas do Senhor. Para que molde o seu caráter. Para que o Senhor molde a sua identidade. Para que o Senhor firme o seu ser em ti. Amém? Amém? E como será que não deve ser gerido o tempo da mulher solteira? Já está chovendo, amém? Já está chovendo. Quero aqui fazer lembrar que enquanto for solteira, a palavra do Senhor ela nos mostra que devemos dar ênfase aos cuidados das coisas do Senhor. Mas na nossa vivência nós sabemos que tem tantas outras coisas que nós podemos fazer somente no período em que nós somos solteiras. E enquanto nós fizermos solteiras, faremos com eficiência. Faremos sem nenhum pesar. Faremos de forma mais fácil. Amém? É no período em que é solteira que deve investir nos seus estudos. É no período em que é solteira que deve aumentar as suas habilidades. É no período em que é solteira que deve avançar na sua carreira. É no período em que é solteira que deve desenvolver mais aquele teu web de designer. Amém. Amém. É no período em que é solteira que a mulher deve aperfeiçoar as suas habilidades na cozinha. É no período em que é solteira que a mulher deve aperfeiçoar as suas habilidades no cuidado do seu próximo. Não quer aprender todas essas coisas quando for casada. Não quer fazer todas essas
coisas quando for casada. Não digo que não poderá fazer, vai fazer. Mas tem todas as coisas têm o seu tempo determinado. Não misture os tempos. Não misture os tempos. Enquanto tiver oportunidade, faça enquanto for solteira. Estude enquanto for solteira. Cresça na sua carreira enquanto solteira. Aprenda a cozinhar enquanto for solteira. Aprenda a aperfeiçoar sua habilidade de corte e costura enquanto solteira. Aperfeiçoe todas as suas habilidades enquanto for solteira. E vamos ver por que tem de ser enquanto for solteira. Amém? Apóstolo Paulo diz assim. Porém, a casada cuida das coisas do mundo. E como há de agradar ao marido. Amém? Amém? A palavra do Senhor ela nos mostra que a mulher casada tem um tempo limitado. Ainda que ela deseje adorar mais a Deus, tem outras tarefas. Ainda que queira permanecer por mais tempo na presença de Deus, tem outras tarefas. São incumbidas somente a ela. Foram incumbidas somente a ela. E não podemos misturar os tempos. Para não criarmos confusão. Para não criarmos problemas. Para não chamarmos padrinhos. Devemos aprender enquanto solteiras a separar os tempos. Amém? E eu disse que vamos ver também como a mulher solteira não pode gastar o seu tempo. Como é que ela não deve gastar o seu tempo? Amém? E vou começar mencionando aqui o que a mulher solteira não precisa gastar seu tempo com. Aqui vou falar do que não deve. E vou falar do que não precisa. Ela até pode, mas não precisa. Amém? Nós vimos que a mulher casada, ela gasta parte do seu tempo para agradar o seu marido. A mulher solteira que tem algum parceiro, ela não deve gastar o seu tempo fazendo tarefas que são de uma mulher casada. A mulher casada tem de fazer algumas coisas, alguns doces, alguns aperitivos ou alguns lanches para agradar ao marido. E olhando para a sociedade em que nós estamos, tem se normalizado que a mulher solteira prepare alguma coisa para dar ao seu namorado. Mas ela não precisa. Não é da competência dela, não foi incumbida a ela até este momento. A mulher solteira não precisa fazer tais coisas para agradar o seu namorado. Amém? E se quer comprovar e quer mostrar ao seu namorado que sabe fazer tais coisas, convido-o à sua casa.
e sente à mesa com o seu pai. Que ele sente à mesa com a sua mãe. E prepare tais coisas a todos. E prepare tais coisas a todos. Amém? E vamos ver mais ainda o que a mulher solteira não deve fazer. O que ela não deve, aí já é imperioso. Amém? A mulher solteira não deve gastar seu tempo preparando ou lavando a roupa do seu namorado. Porque o seu tempo deve ser para louvor ao Senhor. Porque ela deve gastar seu tempo na presença do Senhor. Não pode partilhar as tarefas da casada sendo solteira. Não pode juntar os tempos. Não pode juntar os tempos. Há tempo para ser solteira. Há tempo para ser casada. Desfrute esses dois tempos da melhor forma. Viva da melhor forma esses dois tempos. Amém? Amém? É mais uma reflexão para nós. Como eu disse no início, nós estamos lutando contra o diabo. E ele vai introduzindo pequeninas coisinhas na sociedade que se vão normalizando, sendo que não são coisas corretas. Vão se tornando costumeiras, até o ponto de alguns desviarem a verdade e começarem a pensar que aquilo é que deve ser feito. Amém? Eu, quando olho na palavra do Senhor, não vejo nenhuma mulher preparando algo para ir oferecer ao seu namorado. Preparando alguma coisa para ir oferecer ao seu noivo. Mas eu vejo Sansão levando cabritos à casa da sua noiva. Amém? Então não vamos inverter os papéis. Não vamos inverter os papéis. Que o homem faça o seu papel e a mulher fará o seu papel. E ao seu devido tempo ela fará todos os seus papéis. Amém? Amém? Sobre a mulher casada, como ela deve gastar o seu tempo. Eu não irei explorar muito, só irei ler o que a palavra do Senhor diz. Porque eu creio que é evidente. E as mulheres que já são casadas já têm vivido isso. No entanto, eu quero aqui frisar que uma vez que o apóstolo Paulo fala aqui que a mulher casada cuida das coisas do mundo, não quer dizer que ela aparta-se de toda a obra do Senhor. Ele só está enfatizando o quão o tempo da mulher casada está limitado agora para as coisas do Senhor. Há ainda necessidade de buscarmos ao Senhor quando casadas, sem nos esquecer as demais tarefas que foram adicionadas a nós. Amém? Amém? E nós vamos continuar falando da mulher, como a primeira pregadora
da edição 1 sobre a mulher disse: falar da mulher é algo desafiador. E também tem várias matérias. Tem vários assuntos. Assuntos quase que inesgotáveis. Por isso nós voltaremos ao Provérbios 31. Amém. Então vou pedir a todos que trazem suas Bíblias para que abram o livro de Provérbios 31. Aí, papel cá, Provérbios 31. E quem já está lá diz amém? Amém. Quem já está lá, vou pedir para que leia o segundo, o terceiro até o quinto verso. Terceiro até o quinto. Não deixes as mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói aos reis. Não é próprio dos reis o Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam de justiça e pervertam o juízo de todos os aflitos. Amém? Amém? Amém. Nós vimos na edição 1 sobre provérbios. E na edição 1 a provérbio. Atentamos mais sobre as virtudes da mulher. E como é que canela de cima lá lançate? Mas como nós bem notamos aqui, Também, como é que isso bona? não temos como falar da mulher sem falar do homem. Aí canela lançate nem canela wanu. Não temos como falar da chodozinha do Senhor sem falarmos do homem. Aí canela como essas coisas nem canela nem wanuna. Por isso nós iniciamos a nossa leitura E quando eu sumuli lá ao fundo lá ina. no verso em que a palavra é dirigida ao homem. E que verso de lá com a rito de dela wanuna. No verso em que a palavra é dirigida a Lemuel. E que verso de lá com a rito de dela Lemuel. Amém? Amém. E esta palavra foi dita, foi escrita pela mãe do rei Lemuel. A rito de Taliwili, Cabilita Wili, mamãe na Lemuel. Dirigida a seu filho Lemuel. Na dela Lemuel. A mãe de Lemuel quis dar a ele um conselho vitalício. Mamãe na Lemuel, ela me como dela a mão e ao tome. A mãe de Lemuel quis lhe dar um conselho que vai durar por toda a sua vida. A mão lá com matava campinho quero. Qual é outra coisa que nós sabemos que é vitalícia? Então ele estive a cachorro ao tome. É o casamento. E muchato. O casamento dura até que a morte os separe. A muchato o atile arriva. É por isso que a mãe do rei Lemuel deu a ele um conselho vitalício. Mamãe na Lemuel a mudelile a macumbu e ao tome. Amém? Amém. E a mãe do rei Lemuel instrui a ele E ela ava a mudela. como andar distante da mulher nécia. Kuva a fambela kuli kawansati wa chibumbu. Qual é a postura que ele deve tomar para que ele não atraia mulheres que são rixosas? Ku ewi eshinshi mule shafanya kwa shteka kumanga kumiwa wasati lao. Qual deve ser a postura do rei Lemuel para que possa atrair os olhos da mulher virtuosa? Eshinshi mule shakule muela fanala kwa vena shona kubata kuma wansati walsima. Amém? E aqui nós vamos ver para as mulheres, para as meninas que ainda pensam em procurar seu namorado, seu parceiro. Lani tabona le shakuva wasati lava ku lavete lava gangano. Como deve ser o perfil da pessoa que vai despertar nela as virtudes que Deus colocou nela? Eu eshinshi mule shakwa vanu lavata kumega na valika shona kubabona vatana vela. Qual é o homem que vai despertar nas mulheres as suas virtudes? Eu wini wanuna lwe angata vonaka alisima la wasati. Amém? E diz assim: não deixe as mulheres a tua força. Unganyiki ntamu waku vavasati.
Em outra tradução diz: não deixe as mulheres a sua energia. Unganyiki antamu wako vavasati. Amém? Aqui a mulher do rei Lemuel, a mãe do rei Lemuel, Mamana wa Lemuel, diz a ele que se você quiser uma mulher virtuosa para ti, lokulama wansati wa lisima. não deve gastar a sua força com mulheres nécias. Ungayeti ntamu wako ni vavasati Não vasifumu. deve gastar o seu tempo com a mulher de Provérbios 7, a prostituta. Ungayeti nkama ni wasati va Provérbios 7. Numa outra tradução diz que não deixe a sua energia às mulheres e nem o seu dinheiro às mulheres. E kama tsala mamãe mali ungayeti antamu wako kambe ni mali yako ekava vasati. Amém? Amém? Aqui querendo dizer ela, Nala kusalevsi. se o homem quer atrair para si Loku wanuna alava ikwaki. uma mulher que é virtuosa, Wansati luanga na lisima. ainda que a mulher virtuosa esteja no meio de mulheres nécias Nambe alishkari kama wasati lava kava que vavasifumu. aceitam receber dinheiro Lava pumelaka kwa mkela sem que timani. tenham trabalhado, Na mga tirelanga. esse homem não deve dar dinheiro a essas mulheres para atrair a mulher sábia. Wanuna lwe asifanele ku anyika male kubata kuma wansati wa utili. Amém? E ele também não deve gastar sua energia com tais mulheres. Asifanele ku hetan kama wake ni matimba ya Ele ni deve wasati la. conservar a sua energia, a sua força Yanafana ku bekisa matimba ni ntamu wako. para a mulher virtuosa. Eka wansati wa manyunyu. Ele deve conservar a sua energia para a mulher virtuosa. Yanafana ku bekisa matimba ni ntamu ka wansati wa manyunyu. Amém? E diz mais a palavra do Senhor: Latari kala shkwema. não é próprio dos reis ou Lemuel, Asifanele ekava wosi kati wosi Lemuel. não é próprio dos reis beber vinho, Asifanele kati wosi vapuza mavinha. nem dos príncipes desejar bebida forte. Neka lava ti wosi vanavela amadzala lao yantamu. Amém? Então, um homem que irá atrair uma mulher virtuosa Wanuna lwe angata atraira wansati wa manyunyu. não bebe, Angapuzi. não se embriaga, Angapodzi. nem em casa, nem em ocasiões festivas. Nambi kaya nambi ishika shama party. Em nenhum momento ele bebe. Hakuna nkarilo apuzaka. Esse é o homem que irá atrair para si uma mulher virtuosa. Lwe wanuna angata atraira kaikwaki wansati wa manyunyu. Amém? Amém? E mais uma vez aqui o foco são as mulheres. Ekambi ina ikanele wansati. Para tornar as mulheres Kuva ienda vavasati. sábias o suficiente para identificar um homem que é valoroso, Kuva valila vativeke vativa wanuna lwanga lisima. para despertar as mulheres Kuva itsundzusa vavasati. a verem qual é o homem que vai despertar virtudes nelas. Avona wanuna lwanga takombekisaka swilo swa lisima ikwaki. Amém? Amém? E qual é o perigo do vinho? Eyini ngozi ya vinho. Qual é o perigo da bebida forte? Ewini ngozi ya madwala lawa ya mtamu. No verso 5 vai explicar. Ka verse 5. Para que não bebam Kuva vangapuzi. e se esqueçam do estatuto Kuva varivala aminau. e pervertam o juízo de todos os aflitos. Vava vahombolokisa a miehleketo ya lava xanisekaka. Amém? Amém? Então, a mulher virtuosa, Wansati wa lisima. a mulher que vai querer com que todas as suas virtudes estejam visíveis, Lwe alavaka ku au lisima lakwe liva livoneka. terá que atentar para o homem com quem ela vai se ajuntar. Swi fanele ku swi Terá que atentar para o homem com quem ela vai se ajuntar. alanguta wanuna lwe nga ta patsana naye. Amém? Não pode ser um homem que vai perverter o juízo. A swi fanele ali wanuna lwe nga ta hombolokisa. Amém? E vamos agora falar de quem é essa mulher virtuosa.
hi wini loyi wansati wa le nsima. Amém. Aquela que o rei Lemuel loku a hosi Lemuel deveria ter uma postura suficiente a fanela ni xiyimo lexinene ao ponto de atrair a ela. ku va yena a mu atraira. Quem é essa mulher? I mani loyi wansati Que a mãe do rei Lemuel leswaku mamana wa rei Lemuel dedicou seu tempo a heti nkarhi wakwe instruindo o seu filho na dyondzisa dyondzisa n'wanakwe para que ele tenha uma postura, ku va yena a ni xiyimo, uma postura tanto que vai atrair essa mulher. a xiyimo lexi nga ta lavaka loyi wansati. Amém? Vamos ver aqui primeiro o verso 10. Hi ta vona verso 10. Nós vemos que em muitas das vezes quando se fala de Provérbios 31, loko hi vona a Provérbios 31. em muitas das vezes fala-se somente a partir do verso 10. ntsena ku khaneliwa hi kwala ku sungula ka 10. Mas uma coisa muito interessante que aqui foi feito kambe ku na xilo xa nsima lexi nga endleka é que todas as virtudes desta mulher leswaku a li nsima la wansati loyi foram escritas em forma de um poema. swona ku tsaliwile tanihi poema. Foram escritas em forma de um poema. Swi tsaliwile tanihi poema. E este poema foi escrito no alfabeto. swona a poema leli tsaliwile hi kona ka alfabeto. No alfabeto hebraico, Ka alfabeto hebraico o qual tem 22 letras. leli nga ni 22 ja uma letra. Então, querendo falar desta mulher, loko lo khanele wansati loyi nós estaríamos a dizer que hoje iremos falar de uma mulher virtuosa de A a Z. a hi ta hlaya leswaku hi lo khanele wansati loyi a li nsima hi kona ka a Uma ni z mulher virtuosa que tem todos os abecedários completos. leyi a nga ni mabesedário yo enela. E hoje, kambe namuntlha nessa segunda edição sobre a mulher, kambe ka sigava lexa vumbirhi xa wansati a palavra do Senhor ela nos convida a completarmos o nosso abecedário. a rito la hi rhamba ku va hi completara A abecedário. completarmos todas as virtudes que esta mulher tem. hi va hi hlaya a li nsima hinkwalo leli A wansati la nga completar na. todas as virtudes que Deus nos deu. hi ya hi hlaya a li nsima leli xikwembu a nga hi nyika. Amém? O verso 10 diz assim: mulher virtuosa, wansati wa manyunyu quem achará? hi mani a nga ta n'wi kuma. Quem achará? hi mani a nga ta n'wi kuma. Antes de entrarmos para as virtudes dessa mulher, seria importante falar o que é uma mulher virtuosa. i ntwini wansati wa li nsima. O que é uma mulher virtuosa? i ntwini wansati wa li nsima. E muitas vezes nós vemos uma mulher virtuosa sendo traduzida como uma mulher talentosa. na hi hlaya leswaku wansati wa li nsima va n'wi hlaya wansati loyi a nga ni vutivi lo tala. Tanto que nós vemos na descrição, ela faz várias coisas. leswi tanihi swi vonaka swa ku yena a endla swilo swo tala. Mas também ela é uma mulher que é moral em todas as coisas que ela faz. yena i wansati loyi wa moral ka swilo hinkwaswo leswi a endlaka. Ela é uma mulher justa em todas as coisas que ela faz. wansati loyi wa munene ka swilo hinkwaswo a endlaka. E algumas vezes tem se omitido um outro significado da mulher virtuosa. Makhambi man'wani kumeka ku nga hlayiwi a li nsima lin'wani la wansati lowu. Porque a mulher virtuosa leswaku wansati loyi a li nsima não se traduz somente como uma mulher moral, a swi hlayi wansati loyi wa moral. mas também como uma mulher que é soldada. wansati loyi a endliwaka. Uma mulher soldada, wansati combatente. wa musochwa. Uma mulher que é forte. wansati loyi a nga na Uma matimba. mulher cheia de energia. loyi a nga tala hi matimba. É por isso que a mãe do rei Lemuel hikwalaho mamana wa rei Lemuel adverte a ele a n'wi byela para conservar toda a sua força. ku va a bekisa a Porque ele terá uma vitaniwakwe. mulher cheia de força. hikuva yena ta va ni wansati loyi a nga ni Mas ele deve matimba. ter ainda mais força do que ela. yena fanele ku va ni matimba ku tlula yena. Porque a mulher virtuosa é soldada. leswaku wansati wa li nsima i A musochwa. mulher virtuosa, ela é combatente. yena i combatente. Ela é cheia de força. yena a ni ntamu. E o homem que deve pertencer a ela kambe wanuna loyi a fanelaka yena deve ser ainda mais
mais forte. a fanele ku hanya ntamu. Amém. Amém. É por isso que a mãe do rei Lemuel Hikwalaho mamana wa rei Lemuel diz: poupa a sua energia. yena aku bekisa matimba yakho, Conserve a sua força. bekisa ntamu wakho, Porque você irá precisar kuva wena u ta wu lava ntamu para lowu, ser líder desta mulher, kuva u li a hosi ya nsati loyi, para comandar esta mulher. kuva u fuma nsati loyi. Amém. Amém. E a palavra do Senhor, ela nos convida a sermos esta mulher forte, Kambe a rito la Xikwembu la hi rhamba ku va hi lowa nsati loyi wa matimba, a contrariarmos tudo o que o mundo diz, na hi nga endli leswi misava yi que a hlayaka, mulher é fraca. leswaku wansati a nga na A matimba. mulher é frágil. Ser frágil e ser fraca são termos diferentes. A ku va frágil ni ku va fraka i swilo leswi hambanaka. A mulher não é fraca. A wansati a hi lowo kala ntamu, A mulher virtuosa. wansati loyi wa manyunyu, Amém. A mulher virtuosa, ela é cheia de força. yena a ni ntamu. Amém. E a palavra do Senhor, ela fala que quem poderá achar ela? A rito li vitisa swa ku i mani a nga ta mu kuma, Porque não é porque ela anda escondida. a hi leswaku yena a kumeka na a fihlekile. É porque estatisticamente ela está em número muito reduzido. Eka ma statistika yena a kumeka na Ela não anda escondida. yena a nga hlotekanga. Não são poucas essas mulheres que são virtuosas. I vatsongo vavasati lava risima, Amém. É por isso que nós estamos a falar da mulher. hikwalaho hina hi khanelaka Para wansati aumentar o número de mulheres virtuosas nesta sala. ku va hi engetela a numero ya vavasati Para lava tiriyeke, aumentarmos o número das mulheres nesta casa. ku va hi engetela a numero ya vavasati emuti lowu, As mulheres virtuosas. vavasati va risima. Amém. Amém. E diz mais a palavra do Senhor no seu verso 11. O coração do seu marido está nela confiado. E a ela nenhuma fazenda faltará. Amém. Amém. Não, a palavra do Senhor aqui, A rito lona la hlaya ela fala de como é a mulher virtuosa. swa ku wansati wa risima a ya tshami njhani, É uma mulher a quem se pode confiar. i wansati loyi a dumbekaka, Tanto a mulher virtuosa solteira, hambi a li wansati wa risima loyi a ka nga chatanga. porque a mulher virtuosa, ainda que aqui esteja descrita uma mulher virtuosa casada, Hambi ku hlayiwile wansati loyi a risima a chateke, a mulher virtuosa, ela pode ser solteira. a wansati wa risima swi nga endla a nga chatanga. Tanto que nós vemos Ruth sendo chamada mulher virtuosa. Hi vona Ruti loyi a chiliwaka wansati wa Ela risima, não era casada, kambe yena a nga ela chatanga, não tinha filhos, yena a nga na vana, mas ela era conhecida como uma mulher virtuosa. kambe yena a tiviwa tanihi wansati E wa uma risima. característica da mulher virtuosa A swilo swa wansati wa é que risima, ela é de confiança. yena hi loyi a Dumbekaka. Ela sabe guardar segredos. yena wa swi kota ku veka makungu, Ela sabe guardar coisas que são segredo entre vocês. yena wa swi kota ku bekisa swilo leswi mu É bulaka. por isso que o coração do homem está nela confiado. Hikwalaho a mbilu ya wanuna yi kwake, Porque ele sabe que ainda que fale alguma coisa que é só para eles, wa swi swa ku nambi loko u khalela swilo swa ku não swa vai vona ntsena, ouvir lá na família. a nge te swi ngela eka Ela é de maxaka, confiança. hikuva yena hi loyi a O que dumbekaka. é falado entre os dois fica entre os dois. A leswi khaneliwaka exikarhi ka vona swi tshama na vona. Amém. E é preciso despertar essa virtude em nós. Ku fanela ku hi ni a risima le le ka hina. Porque estamos em dias em que as pessoas gostam muito de comunicar. Hi le ka masiku ya ku a vanhu va rhandza ngopfu ku khanela. É tanta comunicação que até sai o que não pode. I ku va khanela swilo swo tala ni leswo ka swi nga É laveki. tanta comunicação que tudo sai. Hinkwaswo swa khaneliwa. Tanto que é da casa, Na leswi nga swa tanto mutini, que é de fora ni leswi sai. nga handle swona swa huma. É preciso despertar essa virtude em nós. Ku fanela ku va hi na risima leri. Sermos mulheres dignas de confiança. A vanhu lava dumbekaka a swilo swo karhi. Sermos mulheres que sabem resolver coisas e ficar entre elas. A vavasati lava va endlaka swilo swi va swi tshama eka vona. Amém. E outra virtude que
que nós aqui podemos ver kuna swilo swa ntsima naswona hi nga swi vona é que ela faz bem yena a endla vunene e não mal a nga endli vubihi todos os dias da sua vida. a masiku hinkwawo la vutomi byakhe. Amém. A mulher virtuosa, Wansati wa ntsima ela não tem dias de mau humor. a nga na masiku ya ku binya. Ela não tem dias em que vai dizer: hoje, se alguém me falar alguma coisa, atacrivola. Não tem a nga na masiku ya ku loko namuntlha a munhu a ni byela swo karhi a ti vhela. Amém. Ela faz bem todos os dias da sua vida. Yena a endla vunene hinkwawo masiku Não bya há vutomi byakhe. feriados para ela fazer o bem. A ku na maferiado ku va endla Não há vunene. pausa para ela fazer o bem. A ku na nkarhi wa ku nyima ku va endla swa swinene. Todos os dias são para fazer o bem. Hinkwawo masiku ku va u endla swa swinene. Amém. Amém. Vou dar continuidade, mas aqui vou. Uma vez que nós já falamos na primeira edição sobre a mulher, Ka kambisise leswaku se hi khanelile ka lava swo sungula hikwalaho ka wansati. só vou levar alguns pontos que creio que são cruciais para nós nos lembrarmos aqui Hi ta teka swilo leswaku swa laveka ku va hi tsundzuka laha sobre a mulher virtuosa. hikwalaho ka wansati wa Amém. ntsima. Amém. E diz assim a palavra do Senhor no verso 14: E como um navio mercante de longe traz o seu pão. Amém. A mulher virtuosa A wansati wa ntsima é descrita aqui neste lugar. loyi a hlayiwaka ka ndhawu É leyi tida como uma mulher que é paciente. loyi a swi kotaka ku yimela. Porque nós sabemos que um navio leva dias, Ya swi tiva leswaku a navhiyo li teka masiku chega até a meses. xi teka tin'hweti. É por isso, para quem espera por um navio, Loyi a yimelaka navhiyo é preciso ser paciente. swi fanela ku a ti loyi a nga ni paciência. Amém. Amém. Então nós vemos aqui esta mulher que traz o seu pão, não espera que o seu marido traga pão. Yena a nga yimeli ku va a nuna wake a tisa pão. Yena a tisa pão. Ela viaja, vai a Maracuene, vai a Manhissa, vai a Boane e traz o pão. Yena a ya Marakwena ya Manyisa ya Boane a tisa pawa. Mas nós vemos algumas mulheres nesses dias Hi vona vavasati ka masiku lawa que só para sair daqui para o mercado matendele, ku va suka hi lani a ya matendeni se possível, seria necessário colocar um chapa que vai daqui até lá. loko a swo koteka ku ta vekiwa xapa Porque não tem paciência. hi ku a va swi koti ku Quer yimela tudo na mesma hora. va lava hinkwaswo ka nkarhi E wa ainda é preguiçosa, acha que não pode caminhar até o mercado. ulolo a nga gwenti ku fika a bazari Amém? Mas a mulher virtuosa que é descrita aqui, kambe wansati loyi a li nsima hlayiwaka laha nós vemos que ela tem paciência, yena a na ku yimela ela tem força yena a na matimba. e ela não é preguiçosa. Yena a nga na ulolo. Ela traz pão. Yena a tisa pawa. Não espera o pão somente do marido. A nga yimeli ntsena pawa la wanuna. Amém? Então, a mulher virtuosa também é uma mulher que ajuda o seu marido a prover em casa. A wansati wa ntsima a pfuneta nuna ku va a tisa swilo kaya. A mulher virtuosa que é descrita aqui ajuda os seus pais a prover em casa. A wansati wa ntsima loyi a hlayiwaka la a pfuneta vatswele. Não espera somente para receber. A nga yimeli ntsena ku yamukela. Amém? E ainda diz mais no verso 15: Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Amém? Amém? Nós já fomos explicados aqui na edição, Ini como é que eu ia byela ka xigava xo sungula. mas eu só queria aqui acrescentar o que essa palavra nos diz. A yi la ku engetela leswaku i ncini rito leyi byelaka. Que a mulher que é virtuosa, Wansati loyi a nga na ela sabe ntsima gerir o seu tempo. yena wa swi kota ku a ku tirhisa nkama wakwe. O fato de dizer que ela ainda de noite se levanta Leswi tlaka swa ku a usikwini a sikeleka. não significa que deve acordar de madrugada para preparar todas as coisas em casa. A swi hlaya swa ku a ba mpundzu ku va lungisela swilo Porque hinkwaswo. cada um tem uma rotina diferente uma da outra. Un'wana ni un'wana ni mintirho ya
As demandas de cada casa são diferentes. A mentira é muito de muito Essa palavra quer nos dizer que nós devemos saber gerir o tempo ao ponto de cumprir todas as tarefas. A mulher virtuosa não deixa a roupa do sábado para um outro sábado. Aí lo vê que é sábado. Meteu na água no sábado. Na água e sábado atacando. A pensar que no sábado ia lavar. E não conseguiu, deixou para outro sábado. A dica que o sábado lo ataca. A mulher virtuosa que nós estamos aprendendo dela aqui é que ela sabe gerir o seu tempo ao ponto de cumprir todas as tarefas. Ao ponto de, se possível for, que acorde de madrugada para cumprir todas as tarefas atrasadas. Amém? Essa é a mulher virtuosa. E ainda diz assim, no verso 17: cinge os lombos de força e fortalece os seus braços. Amém? Aqui é uma clara evidência de como a mulher virtuosa ela é forte. A mulher virtuosa ela não deixa as tarefas para depois só porque ela já está esgotada. Ela tem força, ela termina todas as suas tarefas. Porque ela tem força. Amém? E ainda diz assim a palavra. Ainda diz assim a palavra do Senhor. Vou agora para o verso 26. Abre a sua boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Amém? A mulher virtuosa é aquela que no abrir da sua boca ela não se dá espaço para detratar os outros. Não se dá tempo para falar da vida dos outros. Mas fala palavras de sabedoria. E essas palavras de sabedoria só podem ser adquiridas se a mulher gastar seu tempo na presença do Senhor. Sempre gaste seu tempo na presença do Senhor. O seu pensamento será de detratar. O seu pensamento será de fofocar. O seu pensamento será de falar dos outros. E em sua boca não estará a beneficência. Amém? E só para terminar, no verso 29 diz assim: muitas filhas obraram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Amém? Então, a mulher virtuosa, de tantas virtudes que ela tem, aqueles que estão ao seu redor poderão concordar que ela é mais virtuosa do que as outras. Essa é a mulher que é virtuosa de A até Z. Essa é a mulher que completou o seu abecedário das virtudes. Amém? Porque as mulheres têm virtudes, mas nem todas têm todas as virtudes descritas aqui. Mas aquelas que se esforçarem ao ponto de ter todas essas virtudes serão chamadas de virtuosas sobre todas as mulheres. E um aspecto muito importante sobre a mulher virtuosa é que ela faz tudo temendo ao Senhor. Assim como diz em Eclesiastes 12, de tudo que tendes ouvido, de todas as coisas quando aprendeste,
tu podes ler uma jonza, para que possas adquirir conhecimento, o volta como eu tive, deve temer a Deus. quando ela cuidava esquema. Porque o temor ao Senhor é o princípio de toda a Como sabedoria. eu estava esquema, e uma singular Nós vimos que esta mulher, ela é cheia de talentos. agora já começa a te ver, Ana filosofar. Esta mulher é cheia de E conhecimentos. ela ativa a filosofar. Porque ela teme a Deus. E como ela estava E o esquema. princípio do conhecimento A uma singular eu tive, vem do temor ao Senhor. puta e cuidava esquema. Amém? Vou, nesse instante, convidar ao nosso pastor. É que a Carlota Rambam fundisse.